A unidade 3, Terra, origem e formação. Provavelmente Big Bang Theory. Então, o que é? Teoria do Big Bang, né? De onde viemos, quem somos, para onde vamos. Uma incógnita aí, né? Ninguém sabe. Eu acredito na religião, alguns acreditam na ciência, nessa teoria, enfim, mas cada um acredita da sua forma. O universo, 15 bilhões de anos, ele está em expansão e afastamento, né? O Big Bang é a grande explosão, deu origem às galáxias há 120 bilhões de anos, uma delas é a Via Láctea, onde tem o sistema solar, onde localiza-se o nosso planeta Terra. A escala do tempo geológico está na página 209 no material de vocês. Antes de chegar na escala, vai falar um pouquinho sobre a idade da Terra. A Terra surgiu há cerca de 4 bilhões de anos, era semelhante a uma bola de fogo que aos poucos se esfriou e possibilitou a formação dos ecossistemas há 1,5 bilhões de anos e o homem há cerca de 100 mil anos. Então temos aqui a Terra primitiva, né, a bola de fogo se esfriando, a Terra atual já resfriada. Esse cara é Alfred Wegener, tá? Ele criou a teoria da deriva continental em 1912, que só foi a ser aceita após 50 anos. Inicialmente existia apenas um continente, o Pangeia. Com o passar dos anos, dos milênios, as placas se movimentaram e fragmentaram este continente com a força das correntes de convecção, dando origem à Laurásia e a Gondwana. Então, Pangeia, esse supercontinente que está nesse mapa, se fragmentou em dois maiores, né? Dois grandes, que ele era o maior, aí depois os dois dividido em também dois grandes blocos, que é a Laurásia e o Gondwana, tá? O primeiro ocorreu no Permiano, que é o Permiano, e o segundo no Triássico, tá? E aí temos o Jurássico, com já fragmentação em mais blocos, Cretáceo já mais fragmentado e hoje o presente, né, Cenozoico, os continentes já divididos como conhecemos. Tem o textinho, façam uma leitura na página 212 e grifem, por favor, os pontos importantes. Através do estudo das rochas e dos fósseis é possível analisar a estrutura interna da Terra e calcular a origem dos ecossistemas. Então os fósseis é um grande indício aí de conseguir calcular a origem, né, dos ecossistemas de hoje. Para facilitar a compreensão da história da Terra, a sua divisão cronológica é realizada em eras geológicas. Você tem uma tabela mais estruturada na página 209, tá? Essa que está aqui, ela é uma carinha mais diferente. Então a tabela, como que nós lemos? De baixo para cima, começa lá no pré-cambriano, Paleozoico em azul, Mesozoico em roxo, Cenozoico em laranja, tá bom? E aí nós temos as unidades de tempo, que está dividida em era, período, milhares de anos e época, ok? E nessa unidade de tempo também tem a segunda tabela, que é desenvolvimento de plantas e animais. Então, conforme vai fazendo a leitura pré-cambriano, 2,500 milhões de anos atrás, que ocorreu a origem do sistema solar, né, 4,5 milhões de anos, origem do sistema solar, idade mínima da crosta, primeiros organismos celulares, tá bom? 2,500 milhões de anos, aí paleozoico temos o cambriano até o permiano, de 570 milhões de anos a 286 milhões de anos, que é a idade dos anfíbios, e idade dos invertebrados. Aí começa com os primeiros organismos com conchas, trilobitas, primeiros peixes, primeiras plantas terrestres, peixes dominantes, primeiros insetos fósseis, anfíbios abundantes, grandes pântanos de carvão, primeiros répteis e a extinção dos trilobitas e muitos animais marinhos. Aí vemos para a era mesozoica, que começa no Triássico, 245 milhões de anos, Jurássico, 208 milhões de anos, Cretáceo, 144 milhões de anos, que é a idade dos répteis. O que ocorreu aí? Nós temos aí
Dinossauros dominantes, primeiros pássaros, primeiras plantas com flores e muitas outras espécies. Aí temos a próxima era, que é a Cenozoica. Começa no terciário, 65 milhões de anos atrás, e o quaternário, 1,6 milhões de anos atrás. Dividida em épocas: Paleoceno, Eocênio, Oligoceno, Miocênio, Piloceno, Pleistoceno, Holoceno. Tá? Aí vamos ter a extinção dos dinossauros, a idade dos mamíferos, o desenvolvimento do homem. Okay? Então essa é a tabelinha da era geológica. Então gostaria que vocês fizessem a leitura, né? Observassem bem essa tabela aí. Possivelmente vocês vão utilizar muito ela para frente aí para entender os períodos e as eras. Origem e a estrutura da Terra. Página 208. Pós-resfriamento, a Terra ganhou forma e as camadas se estruturaram em crosta, manto e núcleo. Crosta ou litosfera, camada sólida mais externa de um planeta. Manto ou atenosfera, camada de rochas quentes e fluídas que gera tectonismo na superfície. E o núcleo, que é formado de níquel e ferro. Então são as três camadas da Terra. Crosta, camada rochosa que recobre a Terra, subdividida entre terrestre e oceânica. Então, ela é dividida entre terrestre e oceânica, a crosta. O manto é a camada pastosa a cerca de 3.000 graus Celsius, onde ocorrem as correntes de convecção no magma. Quando ocorrem as erupções, o magma é dominado como lava vulcânica. Corrente de convecção, um exemplo é a panela de pressão quando está cozinhando feijão. Lá dentro você está água fervendo e aí tem corrente onde o feijão está fazendo esse círculo ou vice-versa. Okay? O núcleo, camada mais sólida, cerca de 6.000 graus Celsius, com um tamanho de 6,3070 km, tá pessoal? Então esse é o tamanho do nosso núcleo e ele é sólido. Aí mostra um pouco as temperaturas, né? Olha, manto ali até o núcleo, nós temos de 1.000 a 3.700 graus. E do manto até o núcleo interno, nós temos de 3.700 graus a 4.300 graus, tá? O núcleo é sólido, tá bom? O manto, ele é plástico, ele é elástico. E a nossa crosta tem 30 km formada de rocha. Aqui está as siglas dos minerais, tá? Mg para magnésio, Fe para ferro, Al alumínio, Si silício, oxigênio, S para enxofre. Então esses minerais estão misturados nesse manto elástico e nas rochas, tá bom? Pessoal, sobre lá, voltando à figurinha do Alfred Wegener, que criou aí a teoria da tectônica de placa, tá? Em 1912. Após 50 anos, ela foi aceita e a crosta terrestre está fragmentada em porções, denominadas placas tectônicas, onde as mesmas se movimentam lentamente, ora separando-se e ora se aproximando. Textinho, página 213, por favor, leitura, observar o mapa e grifar. Só voltando aqui, temos as setas em vermelho aí, embaixo aqui, ó, representa quando estão se encontrando a área de choques e placas, separando a área de separação, tá? De placas. Aqui só voltando, quem quiser voltar aí quando tiver materialzinho, observar aí as camadas, crosta terrestre, manto e núcleo, tá? Aí é o espaço entre duas placas, né, que a gente chama de fenda, né, no Parque Nacional de Timber. Aqui tem um mergulhador, né, ó, uma placa para cá à direita, uma placa para a esquerda. Aí outro esqueminha de placa, só que aí ela tá com os nomes também, né? Temos a placa norte-americana, a placa pacífica, placa de Caribe, placa de Cocos, placa de Nazca, placa sul-americana, placa africana, placa árabe, placa antártica, placa indo-australiana, placa filipina, placa pacífica, placa euroasiática, ok? Então esqueminha, olha as setinhas, se encontram, se separam, tá? Agora prestando mais atenção ainda, pessoal, página 213,
O material de vocês vai tratar da teoria tectônica de placa e os 3 principais movimentos dessa tectônica. O primeiro é convergentes, que é a aproximação das placas favorecendo o surgimento de cordilheiras. Uma vai descer, outra vai subir, então você vai ter criação de montanhas e outra vai voltar para o núcleo derretendo, fazendo novas rochas. Resultado disso aí você tem as cordilheiras montanhosas, que foi surgida, e você tem os terremotos, as grandes vibrações e alguns vulcões aí próximo a essa placas que são convergentes que se encontram. Primeiro movimento. Segundo movimento, pessoal, divergente, se distancia. Distanciamento das placas é comum a ocorrência de tsunamis, né? Um exemplo é a dorsal mesoatlântica. Então está se separando, tem algo lá em cima, separou, abriu, vai cair num lugar mais profundo e vai gerar tsunami, um grande bloco. Igual você jogar uma pedra na água e aquelas ondas que se abrem. Imagine algo gigantesco, né? Todo o nosso planeta é enorme, é grandioso, é natureza, tá? Então se separa e magma também flui aí, ajudando a separar e criando um novo assoalho. Terceiro, transformantes, tá? Deslizamento das placas com fortes terremotos e formação de fendas, tá? Um exemplo é a San Andreas, já deve ter visto aí, tem até um filme, né? E fala aí da falha de San Andreas. Quem puder assistir, assista, que isso é muito interessante. Entender agora que vocês estão entendendo o que causa essas falhas, né? Então em vez de se encontrar, de separar, elas andam de lado. E aí causa aí também alguns movimentos como os terremotos, tá bom? E algumas falhas, ok? De modo geral, o choque das placas formam abalos sísmicos, que são terremotos e maremotos. Vulcanismos, minerais, rochas, ilhas e relevos, né? Que aí vocês vão encontrar isso em planaltos e montanhas. E aí esse esqueminha mostra, né, a placa, né, o assoalho que nós moramos, estamos em cima, é a crosta terrestre. Uma perde, outra ganha, tá? Que perde vai sendo renovado novo material. E aí por aqui é onde ocorrem muitos abalos sísmicos e terremotos. As placas se movimentam devido às correntes de convecção sobre o magma e o manto. Lembra do feijão cozinhando na panela de pressão? Então, ó, deu uma pressão, né? Tá movimentando, joga isso para cima, quebra a crosta e separa, tá? Então, esse movimento aí da separação das placas. Os minerais e rochas, pessoal. Ó, um movimento convergente, tá? Então é isso que faz as placas se separarem, esse magma, né, que está ali no manto, movimentando, acaba afastando o material pesado que está em cima. Tipos de rochas, recursos naturais, materialzinho, página 214, por favor acompanhe, faça uma leitura e grife. A Terra é constituída por minerais, originados através do tectonismo, né? Aquele magma que vem porque as placas acabaram dando espaço para isso sair de dentro do planeta. Quando esses minerais se unem, formam as rochas. Um exemplo é o granito. Ó. Uma rocha, que é o granito, ele é formado por 3 minerais. Quais são? Quartzo, feldspato e mica, dá origem a esse material. Existem 3 tipos de rochas, classificadas de acordo com a sua origem. Magmáticas, formadas após a solidificação do magma, podendo ser intrusivas internas, exemplo granito, ou extrusivas externas, exemplo basalto, tá? Então tem aqui, ó, basalto, aquela que se esfriou fora, e o granito, aquela que se esfriou internamente. Sedimentares, como o arenito e o calcário, formados por fragmentos de outras rochas, através de ações intempéricas. Pessoal, o que são as ações intempéricas? É a água fria, quente, o vento, né? Frio, vento forte, vento fraco, sol esquenta, esfria. Tudo isso faz com que a rocha se desfaça, né? E ela vai ser carregada pela água, pela chuva de um lugar mais alto e vai se assentar e vai vir muito peso em cima dela e vai se juntar esses grãos, vai formar uma outra rocha que é chamada de sedimentares, tá? Aqui em amarelo é um exemplo onde se formam as sedimentares. Ó.
A erosão leva, transporta, né, esses sedimentos, água e o vento é depositado aqui, onde vai para o fundo oceânico e vai para as planícies, né, onde tem as terras, essas rochas, elas se transformam em terras, tá? Depois de um tempo. A terceira é metamórficas, formadas pela transformação de outras rochas, por pressões e temperaturas. Um exemplo é a ardósia, aquela que tem no quintal, ou mármore que está na mesa, tá? Então ela é formada aí de outras rochas que acaba sofrendo peso em cima e uma temperatura muito grande, igual, por exemplo, um diamante, e aí dá origem às rochas metamórficas. Conjunto dos processos contínuos que transformam as rochas antigas em rochas novas, denomina-se ciclo das rochas. Ciclo das rochas, pessoal, então começa aqui, ó. Tem o magma, as rochas magmáticas, aí elas vão se esfriar, né, vão sofrer intempéries, vão virar sedimentares, que vão sofrer aí uma pressão e ser transformada através de peso e temperatura. E as metamórficas que vão sofrer aí, vai pegar outras rochas e vai sofrer temperatura novamente, pressão, e vai dar origem a essa... Praticamente, rocha ela é transformada em dois fatores, calor e muita pressão, igual um diamante. Acessem esse site, assistam por favor esse videozinho e a gente conversa no Zoom amanhã sobre esse vídeo, tá? Os minerais são minerais que possuem algum valor econômico sobre o mesmo, como o ouro, prata e o ferro. O Brasil é o segundo maior produtor de ferro do mundo. Então, pessoal, agora sobre os minerais, eles formam as rochas e, porém, os minerais formam tudo que temos em volta aí de vocês, computador, celular, cama, cadeira, pia, entre outros. Vem dos minerais, só que a indústria transforma. Mas vem do subsolo e isso é econômico. Então o país tem 98% de reservas de um mineral que é nióbio, tá? O Brasil é o maior produtor de nióbio utilizado como liga em aços especiais, devido à sua resistência e utilização em indústrias aeronáuticas e nucleares. Então, olha o Brasil com uma vantagem, é o que só tem aqui, tem uma reserva, a maior reserva está aqui e tem um valor agregado. Muitas coisas do nosso dia a dia, como eletrônicos, automóveis e materiais de construção, ornamentos e artigos de decoração são extraídos das rochas. Os combustíveis, por exemplo, né? O petróleo, que gera gasolina, óleo diesel, graxa, o carvão mineral, que é para siderúrgica, não é esse carvão vegetal que fazemos churrasco. É diferente o mineral do que faz churrasco, que é o vegetal, que a gente usa no churrasqueiro, tá? Esse mineral vai nas siderúrgicas, ok? Gás natural, né? Utilizado muito na cozinha. Então vem das rochas também, tá? Vem aí dos fósseis, grandes animais que morreram e foram soterrados com rocha e calor, os dinossauros. Uso da energia. Os combustíveis fósseis são essenciais para a produção de energia, estimulada após a Revolução Industrial. Porém, esses recursos não se renovam e demoram milhares de anos para se formar. Então, os combustíveis fósseis eles são finitos, eles acabam, tá, pessoal? Então, precisa procurar outra alternativa que você vai acabar, e além dos impactos ambientais e a poluição que isso causa. Aí um exemplo do petróleo, né, ele sendo explorado numa plataforma, né, usado para a produção de energia como a gasolina. Sem gasolina, muitos veículos aí não andam, né, apesar que no Brasil tem o etanol, é um combustível alternativo que não polui, tá bom? Então, ó, as maiores reservas se encontram no Oriente Médio. Aí é sobre o carvão mineral, utilizado muito na Revolução Industrial, tá? Atualmente seu uso vem diminuindo, por causa da sua poluição, que destrói a camada de ozônio e aquecendo a Terra. Graças a Deus, né? Sobre vulcanismo e terremotos, pessoal, relacionando aqueles movimentos lá, convergentes, divergentes, ok? Imagine que um dia, como qualquer outro, você está indo para a escola estudar geografia, quando de repente o chão começa a tremer. Com certeza, isso irá gerar sérios transtornos, pois, dependendo da força desses tremores, pessoas poderiam se machucar e construções poderiam desabar. Esses tremores de terra são chamados de terremotos. Mas você sabe como e por que surgem os terremotos? Os terremotos só existem porque a crosta, parte mais externa da Terra, é rachada em inúmeros blocos.
que são denominadas de placas tectônicas. Essas placas flutuam sobre o líquido muito quente e pastoso, chamado de magma. É aquele que os vulcões expelem. Em razão dessas flutuações, essas placas estão em constante movimento e eventualmente encontram-se provocando os terremotos. O local onde eles surgem é chamado de hipocentro, e o lugar na superfície terrestre onde eles primeiro se manifestam é chamado de hipocentro. Aonde acontece é hipocentro, e quando chega na superfície que destrói as coisas é chamado de epicentro, aonde se manifestou, né? Saiu lá de dentro da Terra e se manifestou em algum lugar. Pode ser Atibaia, entre outros. Não é especialmente onde ocorreu que vai se manifestar. Quando os terremotos ocorrem em regiões localizadas no oceano, podem provocar tsunamis, que são ondas gigantes que invadem o litoral de alguns países e provocam caos e destruição. Essa tabela, tá, mostra um pouco sobre na escala Richter, né? Que aí você tem aí também medindo a intensidade do terremoto, tá? Depois com calma vocês analisam a tabela, que vai de 1 até 8,9. Igual aquela escala de furacão também, tá? Então, as atividades sísmicas, hipocentro e epicentro. Atividade sísmica provém do interior terrestre e inicia no hipocentro e se propaga no epicentro. Mesmo com o avanço, o homem não detém apenas minimizar seus impactos. A única forma é ter uma alerta, tá, pessoal? Fazer as pessoas saírem das áreas que podem cair sobre sua cabeça, entre outros. Porque não tem que fazer a força da natureza, ok? Um exemplo, né, ó, como ocorre, hipocentro pode ser uma quebra, uma divergente, uma convergência da placa, e essa energia vai ser liberada, que vai gerar um tsunami ou um terremoto. Região onde se localiza o maior número de vulcões e abalo sísmico é o Círculo de Fogo do Pacífico. Então são onde estão essas manchinhas vermelhas, onde tem muito vulcão e onde as placas estão se encontrando e se separando, tá? Então ocorre diariamente terremotos, causa muitos danos, muitas mortes, muitas percas materiais. Nossa aula foi isso aí, turminha. Agradeço a todos. Um abraço.